Boa tarde, gente. Estão faltando aí pouco mais de 900 dias para os Jogos de Los Angeles e 2 semanas para os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina. E o nosso assunto inicial aqui no Gaúcha Olímpica de hoje, na edição 687, se a gente contar, claro, desde que começou lá na Rádio Gaúcha, né? Mas a segunda aqui no nosso canal do YouTube é o Prêmio Maria Isabel Salgado, que é a Isabel, né, ex-jogadora de vôlei, o Prêmio Isabel Salgado. A sua filha Maria Clara é quem é a gestora do prêmio. É um prêmio que une esporte, une cultura e une especialmente conscientização social. A gente vai ter um bate-papo muito especial aqui no programa com a Maria Clara para falar a respeito deste assunto. Bom, a gente está aqui no Gaúcha Olímpica, a gente vai conversar com a Maria Clara Salgado, né, que é a gestora executiva do Prêmio Isabel Salgado, né? Todo mundo conhece a Isabel, evidentemente, conheceu a Isabel. Eu tive o privilégio de ver a Isabel jogar, né? Então já vou deixar bem claro, Maria Clara, que eu era fã da tua mãe como jogadora, e não só como jogadora de voleibol, mas também como cidadã, né? Por tudo que a Isabel representou para o esporte brasileiro e vai seguir representando. E acho, até o bom começo para a nossa conversa, que esse prêmio com o nome dela, né, não é só uma homenagem à figura da Isabel, mas é uma continuidade de tudo que ela fez nas quadras e fora dela. Então eu queria já te agradecer a conversa conosco aqui no Gaúcha Olímpica, né? E queria que você falasse um pouquinho também exatamente sobre o prêmio, como ele surgiu, a ideia do surgimento, né? E o significado dele para vocês, e especialmente para você, evidentemente. Boa tarde, André. Prazer enorme estar conversando com você e com todo o seu público hoje. Olha, para mim, assim, obviamente, né, é sempre muito emocional e me faz, assim, me deixa emocionada falar sobre o prêmio, falar sobre a minha mãe. Assim, o prêmio, ele nasce exatamente desse lugar que você falou, que é um lugar muito extra-quadra, que a minha mãe sempre representou, lutou, foi muito engajada na vida dela, passou para gente, para mim, para os meus irmãos. Eu acho que a importância disso, do esporte como essa grande ferramenta de transformação social, mas não só a importância, como o poder que ele tem mesmo, sabe? Então, na hora que a minha mãe se foi, muitas homenagens foram feitas e pensadas e consideradas, e algumas que, óbvio, todas muito legais, muito bacanas, mas eu acho que o prêmio ele vem de um desejo de, como você falou, manter viva uma história da vida dela, uma história de luta, uma história que eu acho que é, sim, muito inspiradora, e eu acho que a gente precisa, na vida, ter essas fontes de inspiração. E assim como a minha mãe, tem muitos atletas que fazem, não só atletas, mas muitas pessoas que fazem também, né? E através disso, assim, o prêmio ele nasce para, através das pessoas que fazem já, assim como ela, a gente possa ter outras pessoas fazendo também, inspirar não só no lado da ideia, mas fortalecer no lado prático da coisa também, seja financeiramente, né, com o aporte financeiro que a gente tem, seja com educação, que o prêmio vem através de uma categoria ajudar aqueles que querem realizar e que ainda não sabem como, não têm as ferramentas. A gente tem uma categoria chamada Semente, que é para esses empreendedores sociais, na ideia, que ainda não são empreendedores sociais, mas que desejam muito e que precisam de um empurrão. O prêmio vem para isso e, assim, para mim, me ajuda muito no meu dia a dia a lidar com a minha dor, a lidar com o meu luto, que é eterno, não vai acabar. Saber que essa ideia, que essa forma de ver a vida, que toda essa força que ela era mesmo, assim, de acreditar num Brasil melhor, mais justo, e de que toda pessoa é capaz de executar alguma mudança na sua área, por menor que ela seja, a sua esfera, ela sempre vai ter a importância. Então, o prêmio nasce por isso. E acho que muito além da atleta, né, e atleta excepcional que foi a Isabel, né, assim como você foi atleta, como a sua irmã ainda é, seu irmão, enfim, né, é uma família esportista, né, acima de tudo, né, eu acho legal trazer o esporte e fazer com que o esporte ele não seja só aquela questão que, obviamente, né, é o que chama mais a atenção, né, Maria Clara? É o esportista do alto rendimento, é o vencedor, é a vencedora, mas fazer com que o esporte ele sirva como uma ferramenta
educativa, e não só educativa, mas como uma ferramenta, como você disse, de tentar trazer justiça, de tentar melhorar questões, né? Porque o esporte ele pode servir para muita coisa, muito além de uma quadra, muito além de um ginásio, de um tatame, de uma piscina, de um campo de futebol. Eu acho que o esporte ele tem um lado que é muito mais importante, que é o viés da educação, né? Ele forma cidadãos mesmo que não sejam atletas de competição. Sem dúvida, André. Eu acho que assim, imagina só, eu, uma menina, né, criada numa família com uma mãe que, né, assim, representou muito, que tinha todas as condições, estudei em escola privada, tinha plano de saúde, morava na zona sul do Rio de Janeiro. Mudou a minha vida. Imagina o que não faz para crianças de regiões vulneráveis, de áreas mais carentes, mais violentas. Então, assim, o esporte, na verdade, ele é o chamariz, ele não é o principal. A gente não está focado em formar atletas. Se a gente tiver atletas saindo disso, que legal, que bacana, mas se a gente tiver um professor, mais legal ainda. Se tiver um médico, se tiver uma criança que saiu dali, e como tem em diversos projetos sociais que a gente acompanha, como o próprio da minha irmã, que não pode concorrer ao prêmio, mas é um projeto muito bacana, social, que a Carol tem tem professores no projeto dela hoje, com carteira assinada, formados, que saíram do projeto dela, que começaram jovens ali, entendeu? Há 3 anos Uhum. atrás, e estavam já no final da juventude deles, já estudando, e hoje são professores de carteira assinada. Então, assim, ele traz uma segurança, uma autoconfiança, uma sociabilização, uma capacidade de lidar com problemas, de saber perder e ganhar, de saber que você vai ser melhor em alguns momentos e pior em outros, mas que o jogar em equipe, participar, né, ouvir outras vozes, que muitas vezes eu acho que faltam referências boas para em alguns lugares, né, se a criança está num lugar mais vulnerável, mais violento, é muito fácil ser atraído por algo que é muito rápido. E aí você, de repente, o projeto social, muitas vezes a gente vê que é o primeiro lugar e o único lugar que essa criança tem acesso ao esporte. Ela, se não tiver um projeto social, tem a quadra, mas aí às vezes a quadra é usada, né, por um outro movimento, o tráfico ou alguma coisa, aí de repente não tem quadra quando tem equipe. Então fica uma mistura de problemas pelo Brasil que às vezes o governo não tem braço para fazer. Então, os projetos sociais entram com uma importância gigantesca num país como o nosso. E o esporte, eu digo isso projeto social de qualquer esfera, é óbvio, né? Pode ser cultural, pode ser. Mas o esporte usado como educação, como você falou, como ferramenta educativa, ele é muito, muito, né, assim, importante. O educacional dentro do esporte, ele é mais valioso, porque o que é mais importante? Você ser um cidadão bacana ou você ser um grande atleta? Que adianta você ser um grande atleta e ser um cidadão porcaria? Então, assim, se É. você acha, é aquela história que dizem, eu posso sair do Brasil, eu posso ir morar na Europa, jogar vôlei na Turquia, o outro jogar futebol nos Emirados Árabes, ganhar milhões, mas eu sou do Brasil. Os problemas do Brasil são meus problemas. A sociedade brasileira é onde eu quero ver uma evolução. Então, assim, você simplesmente se abster desse papel, eu acho que é uma bobagem, assim, fora que o esporte dá tanto para a gente e retribuir um pouquinho, acho que assim, é poderoso mesmo, eu acredito nisso, Uhum. sabe? E acho que muda mesmo, transforma a vida de todo mundo. Ele é, cara, e outra coisa que ele é, que é muito legal, ele é o único lugar onde as pessoas se juntam de verdade, sabe? Assim, tipo, não interessa se um é Flamengo ou outro é Botafogo, quando estão praticando, as crianças estão ali dentro, quando não interessa, ainda mais no momento que a gente vive, né? Direita, Sim. esquerda, isso, aquilo. O esporte, ele une pessoas, ele comunica com diferentes esferas da mesma forma. E isso é muito legal. Uhum. E a história é aquela, né? Você disse, estudou na escola pública ou na privada, enfim. Quando tá na quadra, todo mundo é igual. Quando tá no Exato, ginásio. Eu tenho uma frase que não é minha, né? E você falando isso, eu comecei a lembrar. E ela me foi dita na praia, aí na Barra, pelo Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, técnico de futebol. aham, Né? Quando treinava o Grêmio, eu tava conversando um dia com ele, a gente tava olhando a praia, ele disse assim pra mim: sabe por que eu gosto tanto da praia?
Ela é Espelhar. democrática. Deve ter várias coisas. Ele assim, porque a praia ela é democrática, todo mundo é igual. É, Ele disse pra mim, o advogado, o cara do morro, não interessa quem é, todo mundo é igual. Aqui é é praia. isso. Na praia todo mundo é igual, ela é E muito o Rio democrática. tem muito disso. Isso. E o esporte é isso, né? Ele é democrático. Ele é pra todo mundo, né? Mas ele é aí que tá. Eu acho que a gente tem duas coisas. O esporte, a natureza dele é democrática, porque não interessa se você. Eu entrava para jogar, não interessava se eu era filha da minha mãe, que era uma mulher que tinha sido muito foda no vôlei. Eu tinha que ganhar. Nada Uhum. daquilo ia ganhar. Então eu perdeu, eu ganhar, as pessoas falam assim: ah, mas ela é filha da Isabel. Beleza, mas você vai ganhar de mim ou vai perder de mim? Sou eu e você. Não tem minha mãe aqui dentro, não tem papo, né? Mas, ao mesmo tempo, o acesso ao esporte não é democrático. É verdade. Então, a gente vem com o objetivo de tentar diminuir essa falta de acesso que existe em tantos lugares do Brasil. Porque não adianta a gente falar assim, o esporte é super democrático. Beleza, mas quem é que pratica esporte hoje em dia? Quem joga Entendeu? tênis? Exatamente. Então, assim, o esporte é democrático. O esporte, quando é praticado. Mas se você não pode praticar o esporte, não é nada democrático. Então, Exato. democratizar o acesso ao esporte, né, e pensar o esporte educacionalmente, eu acho que é o grande pulo do gato no Brasil, assim, porque a gente realmente precisa disso. A gente, como Uhum. sociedade, assim, se a gente morasse na Suécia, de repente eu tinha criado uma outra homenagem. Não precisaria criar uma homenagem que fosse social, podia, sei lá, fazer uma outra coisa. Uhum. Mas no país que a gente vive, eu acho que esse é o grande lance, assim, sabe? Eu tenho Aham. certeza que é o que a minha mãe gostaria de ver, né? Assim, o que me emociona? Me emociona ver uma escola como o GO Isabel Salgado, onde as crianças estão ali estudando e aprendendo e fazendo esporte ao mesmo tempo. Me emociona ver aquelas crianças ali. Toda vez que eu vejo, que eu acompanho os meninos viajando para jogar um negócio e tal, eu fico emocionada, porque eu acho que é o tipo de coisa que a minha mãe gostaria de ver acontecendo no nome dela, sabe? E o prêmio eu acho que também carrega muito disso. Ele é pensado com muito carinho mesmo, muita preocupação com a história dela e com a história de quem está fazendo, de quem está hoje, que é quem mais importa, né? Assim, assim, foi muito emocionante na primeira cerimônia ouvir do Serginho, né, do vôlei, e do Jorginho, do futebol, pessoas que ganharam tanto, falando, caramba, é a primeira vez que olham para o que a gente faz fora das quadras, sabe, dos campos. Né, o Jorginho falou, pô, isso aqui é o meu troféu de Copa do Mundo, sabe? Porque são 25 anos de bola para frente e ninguém nunca falou disso, só falava do passe que eu fiz, ou do gol feito, ou do... E isso aqui é o meu grande gol, é o meu grande, sabe? Então eu acho que poder dar luz para quem já faz, para inspirar que outras pessoas façam, está sendo um grande privilégio mesmo. Uhum. Vocês fizeram para esse ano também uma parceria com o COB, né? O COB tem, nessa mudança de gestão, fala muito em nação esportiva, enfim, e acho que vocês podem conversar com eles a respeito disso, até para ampliar, né? Para quanto mais regiões locais no país, né, tentar carregar, né, essa questão junto, né, de a nação esportiva, e aí não se quer dizer uma nação de esportiva competitiva, é uma nação esportiva de praticar esporte. Em primeiro Calma, lugar, o esporte faz bem para a nossa saúde, é a primeira coisa. Depois a gente sim. vê outras coisas, né? Claro, eu acho que a gente vem trabalhando muito assim nessa nova parceria com o COB, porque além da parceria com o COB, a gente ampliou para mais 5 esportes, né? No primeiro ano a gente nasceu ali, pô, vamos fazer dentro do vôlei. Já é um grande desafio montar o primeiro prêmio social do Brasil, onde a gente vai realmente. Primeiro a gente falava aquela história, vamos ter uma categoria, vamos falar com atletas e ex-atletas. Depois falou, pô, mas tem tanto empreendedor social que nunca foi atleta, por que que a gente vai diminuir isso? Vamos ampliar e vamos falar com eles também. Então, criamos uma outra categoria. Pô, mas é tão bacana ajudar quem quer fazer e não sabe, porque eu lembro quando a Carol quis fazer o dela, saiu em campo para ligar para pessoas que já tinham projeto. Então, você precisa dessa ponte. Nem todo mundo tem acesso a essas pessoas como a gente tem. Então, como é que a gente colabora com isso? Criamos uma outra categoria. E aí, no segundo ano, o meu objetivo e sonho sempre foi que o projeto fosse um prêmio voltado para o esporte como um todo, não para o vôlei. Porque eu acho que todos os esportes têm esse grande poder e também essa necessidade mesmo de se valorizar as pessoas que já fazem. E aí, na parceria com o COB, o grande objetivo é capilarizar a educação. Como é que a gente oferece para mais gente tanto o acesso ao esporte como a criação de projetos, porque criando mais projetos nacionalmente, a gente vai oferecer mais acesso para as crianças daquelas Sim. regiões.
Então, assim, o maior objetivo do Prêmio Preocupação sempre foi o prêmio ser nacional mesmo. Ele não é, pelo contrário, assim, né, dentro dos nossos critérios de avaliação, a gente pontua melhor projetos de comunidades ribeirinhas, de comunidades tradicionais brasileiras, de regiões mais vulneráveis. A gente premiou em todas as regiões do Brasil. É muito importante sair do eixo Sudeste, né? Assim, Rio-São Paulo. Então, assim, para a gente conseguir colaborar de alguma forma para a criação de novos projetos sociais é até mais importante do que realmente fortalecer aqueles que já existem. Mas a gente sabe que muitos projetos, cara, é muito barra pesada manter um projeto social. Porque é bonito aqui na ideia, no conceito, mas o dia a dia ele é feito por pessoas que não desistem do negócio. Porque é muito barra pesada. Eu vejo pela Carol, que agora abriu um segundo núcleo, e posso ver de perto, e hoje em dia, através dos outros projetos que a gente apoia, que eu já visitei alguns. Então, assim, eu sei a barra pesada que é, mas nós não somos um projeto social. O que, às vezes, as pessoas ficam confundindo, Sim. né? Nós não lidamos direto com as crianças e jovens, eu não atendo essas crianças. E até por isso a gente começou a visitar os projetos, porque a parte mais legal é a troca. É ver as crianças, né? É ver o sorriso, é ver que a criança melhorou na escola, é ouvir a mãe contar que, pô, hoje em dia, aquela menina que era insegura ou aquele menino que brigava na escola porque está fazendo esporte melhorou tanto nisso, sabe? E acontece mesmo, assim, eu fui em vários projetos e já ouvi vários relatos, assim, que são muito legais e incríveis. Então, assim, nessa parceria com o COB, nosso maior objetivo é pensar o esporte de uma forma mais ampla, que saia do profissional, sem dúvida nenhuma, e eu acho que o COB vem tendo esse movimento, sabe da importância. É claro que, como Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem o desejo de ver a formação de atletas, de fortalecer isso, mas para a gente ter até mais atletas, olha quantos atletas das últimas Olimpíadas saíram de projetos sociais. Nossa, muitos. Muitos. Então, assim, Muitos. o Brasil é um celeiro assim, de talentos e de possibilidades humanas gigantesco, até porque somos um país gigante, né? É. Então, assim, a gente Aliás, não ter acesso é complicado. aqui no Brasil, né, às vezes a gente acha que se a gente copiar modelos, sei lá, o modelo da Austrália, o modelo dos Estados Unidos, eu falo até para o esporte universitário, por exemplo, para fortalecer lá em cima, não vai funcionar, porque a gente tem uma forma e eles têm outra forma. A gente não pode. Temos problemas que outros países não Que têm, eles não têm. temos E, valências que outros não e, têm, exato. E por vezes, né, eu acho, Maria Clara, que se começar exatamente dessa forma, com os projetos sociais, né, atacando, né, nessa área, né, você pode, ou, como eu disse, formar ou não formar um atleta. Isso independe, muitas coisas têm que acontecer aí, você sabe bem, você foi atleta, você sabe que quantas atletas começaram com você e não Pô, terminaram como atleta profissional. Isso são e várias. muitas que eram muito melhores nas categorias de base. Exato, Isso tem muita não. coisa que funciona nisso. Então eu acho que muito mais, né, é isso de ter esse trabalho na área social, como a gente está dizendo, para melhorar a educação, para melhorar o cidadão. E acho que a última ponta deve ser realmente o alto rendimento, por mais que possa não ser, como vocês estão falando isso, mas vai ser a última ponta. Sem dúvida. Alguém vai chegar lá, mas não todos vão chegar. Sem Só que não dúvida. pode esquecer os que vão ficar no caminho. É isso aí. Eu acho que quando você prepara uma criança e um jovem para, né, através do projeto social, você prepara muito mais para a vida do que para o esporte. Se ele estiver preparado para a vida, ele vai estar preparado para o esporte. E nem todo mundo está preparado para o esporte, está preparado para a vida. Então, assim, é mais importante você formar um cidadão com valores, porque o esporte carrega valores maravilhosos, sem dúvida nenhuma. Competir, trabalhar em equipe, tudo isso que a gente falou anteriormente, são valores e formam uma pessoa. Então, assim, agora, em relação a plano educacional esportivo, como sistema do país oferecer, eu acho que a gente tem que realmente fazer um trabalho, um mutirão, né? Não dá para a gente fazer uma coisa focada em mais velho. A Uhum. criança não teve nem acesso ao esporte na infância, então olha quanta gente se perdeu nesse caminho. Você quer formar atletas, tem que formar primeiro ali na base as crianças, e o governo não vai ter braço, do jeito que o Brasil para dar acesso a todas essas crianças de qualidade. Então, os projetos sociais eles têm que ser olhados com muito carinho mesmo.
Uhum. É, Bom, dentro de tudo isso que a gente conversou, falou, né, dos projetos, enfim, muito das crianças, muito focado nelas, evidentemente, né, e na área educacional. Quais próximos passos você imagina, né? Porque o projeto, o prêmio também está começando, né? Ele é novo, ele é jovem, ele tem muito para muito. crescer, ele tem muito para evoluir. O que você já começa a pensar para as próximas edições? Está finalizando a inscrição para essa, agora, Aham. mas você já deve estar imaginando a próxima edição. Não tem que vocês já estão André, começando a pensar. olha, a gente acabou de fechar e criar uma nova categoria, né? A gente fechou com a Shell e criou uma nova categoria chamada Horizonte. Então, para essa segunda edição, a gente cresceu bastante, porque a gente abriu para, né, a gente tem o vôlei, o futebol Vôlei. feminino, para deixar claro até para os seus ouvintes, né, assim, o futebol feminino, gente, também engloba o futsal, o futset, ele é todo o projeto social de futebol feminino, não só de campo. Então, a gente tem o judô, o atletismo, o surf e o skate. De skate. Né? São 5 esportes, 5 modalidades novas no nosso edital, nesse segundo edital. A gente tem a categoria chamada Horizonte, que é uma nova categoria que se soma à Aurora, Raízes e Semente, que eram as categorias do primeiro edital. E na Horizonte, a gente quer implementar núcleos de voleibol. Então, a gente tem, nela, a gente vai contemplar 8 projetos, sejam projetos já existentes de voleibol, ou projetos que oferecem outras atividades, outras modalidades que querem implementar o voleibol entre as suas atividades. Você também pode se inscrever se você não oferecer o voleibol. Então, ele é feito para todo mundo. Mas o que a gente tem que é mais legal é que nesse ano a gente vai oferecer, são 8 núcleos, entre 4 núcleos de vôlei adaptado e 4 núcleos de vôlei Hum. tradicional. Então, a gente quer ser cada vez mais inclusivo, a gente sabe da importância que esses projetos têm, né? Oferecer o vôlei sentado é super importante em todos os projetos sociais, assim, seja o surf adaptado, seja o skate adaptado, todos os esportes têm um papel também muito importante na inclusão social. E para a próxima edição, na verdade, nesse momento, a gente quer muito ver a inclusão de mais e mais esportes. Eu acho que mais e mais modalidades, né? Essa que é o nosso maior desejo, porque temos 4 categorias que são super importantes, valiosas, assim, uma Aurora é focada em atleta e ex-atleta, que tem o seu projeto social dentro dessas modalidades. Ele não precisa oferecer somente essas modalidades, ele pode oferecer qualquer modalidade e ter também uma delas. A Raízes, que é para empreendedores sociais que nunca foram atletas, né, mas que têm seus projetos sociais, que ofereçam uma dessas modalidades. A Semente, para aqueles que a gente falou que não têm projetos e gostariam de aprender, se formar, ter esse curso de capacitação em gestão de projetos sociais. E o investimento Semente, para começar o seu projeto. E agora a Horizonte, que vem aumentando a possibilidade de uma pessoa oferecer o voleibol, ou se já oferece, fortalecer o seu ecossistema ali, porque a gente entra com material, a gente entra com qualidade, com a equipe do projeto, então a gente vai entrar com uma coisa muito estabilizada para todos os projetos ali, iguais, então de uma forma bem bacana. Para esse próximo edital, a gente ainda está, obviamente, entendendo como vai ser essa primeira inclusão de 5 modalidades, que foi bastante coisa, sair de uma para 6, né? E também com mais uma categoria. Então, a gente cresceu muito rápido e a gente, para esse terceiro edital, o meu maior desejo é conseguir aumentar as modalidades, porque toda hora a gente recebe mensagem, poxa, vocês têm que contemplar também o basquete, poxa, vocês têm que contemplar também o jiu-jitsu, vocês têm que contemplar, né? Então, eu acho que o grande objetivo é ver o prêmio podendo englobar mais e mais esportes, modalidades, e ver o público do prêmio crescer muito mais, para a gente poder realmente fortalecer o esporte, o ecossistema esportivo como um todo. E, acima de tudo, também, eu acho que a gente se presta muito a ser um lugar de debate, sabe? Um lugar de diálogo entre todas as áreas que precisam trabalhar para funcionar. Então, a gente gosta de dizer assim, dentro do prêmio, a gente oferece também um espaço de comunicação para a gente dialogar com o Ministério dos Esportes, com o Comitê Olímpico, com as confederações, com os atletas. Então, é um lugar, eu acho, para a gente pensar o esporte de uma forma mais ampla, inclusiva e plural. Assim. Eu acho que esse é o grande objetivo do prêmio, o propósito que eu carrego e que acho que o prêmio carrega por conta da minha mãe bastante. Então, é Uhum. isso.
que eu gostaria de ver. E eu queria te agradecer, queria dizer que eu tenho certeza que ele vai ser ampliado, que ele vai durar muitos e muitos anos, enfim. E quero te fazer só uma última questão. A gente está vendo imagens, inclusive aqui, né, da Isabel jogando, né, com a camisa eterna, camisa 7 da Seleção Brasileira Feminina. E a minha última questão é a seguinte: não tem mais saudades nenhuma das quadras? Olha, eu vou te falar, eu tenho, acho que isso aí eu aprendi, eu tenho. Minha mãe, ela falava isso, ela falava assim: saudade você vai ter sempre quando você parar de jogar. E é verdade, porque assim, acho que o vôlei, ele tá enraizado em mim, né? Bem, minha mãe jogou comigo na barriga. Eu não sei o que é não jogar vôlei, sabe? E ao mesmo tempo eu tô apaixonada pela vida que eu tenho hoje em dia, por poder ter o privilégio de pensar tudo sobre o prêmio, estar no dia a dia tocando o prêmio, é bastante coisa. É um trabalho de formiguinha mesmo, assim, né? Desenvolver todas as possibilidades e os potenciais que o prêmio tem. Eu estou comentando, então estou dentro do vôlei bastante ainda, a Carol jogando, o Pedro parou agora há pouco tempo, mas a Carol jogando, então a gente ainda troca muito, o vôlei é muito forte para a gente, como família, como você disse anteriormente. E agora eu estou comentando também, além do Sport TV que eu comento vôlei de prata, estou comentando na Flamengo TV, o vôlei de quadra. Então, está sendo assim uma nostalgia, porque eu comecei a jogar no Flamengo, eu falo direto com o técnico do time da Superliga B, o Arli, falo: Arli, eu vou vir bater uma bola, porque o barulho daquela bola, pá, pá, eu adoro aquilo, é muito gostoso. E bater uma bolinha é sempre uma delícia. Tenho saudade, sim, acho que eu vou ter sempre o barulho de uma arena lotada, aqueles momentos, né, pegando fogo 14-14 de um tie-break, como é que eu não vou sentir saudade disso? Mas eu encontrei outras paixões que me divertem bastante também, mas jogar é sempre a maior delas, obviamente. Maria Clara, queria te agradecer mais uma vez o bate-papo, né? Desejar Obrigada, sucesso André. aí para o prêmio, que a gente possa conversar outras vezes aí sobre as próximas edições e até ainda sobre essa, né? Porque essa ela está ainda em meio à realização, que é essa de número 2. Exato, não, pô, com certeza vou adorar bater mais e mais papos com você, com todo o teu público, foi muito legal. E obrigada pelo espaço também para a gente dividir mais sobre o prêmio. Como você disse, o prêmio está engatinhando ainda. Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de dividir com as pessoas, eu queria fazer um convite para todos os seus ouvintes. Quem conhece um projeto social, quem tem crianças participando de projeto social, ou quem tem um projeto social, gente, manda mensagem para o prêmio, segue a gente nas redes, compartilha com os amigos e inscreva o seu projeto, porque é uma grande oportunidade, é um prêmio bonito, que acho que pode fazer muita gente feliz também. E eu acho que a gente andar de mão dada nesse caminho é o mais importante. Então, conto com vocês também, passando essa mensagem adiante. Valeu! E a gente teve também esta semana a Australian Open, e não deu para o João Fonseca, a primeira rodada eliminado pelo Elliot Spizzirri lá dos Estados Unidos, que aliás seguiu na competição, né? Avançou mais uma fase inclusive, mas o João Fonseca não jogou o começo do ano, dores nas costas, problema crônico. Ele falou em entrevista coletiva, a gente vai ouvir um trechinho do que disse o número 32 do ranking mundial. Well, my back's 100%. I'm healthy again. I just needed time, so it was good to see how to deal with a 5-set match, and with the physique not 100%, I was getting tired earlier, and I was not like I said 100%. I needed rhythm, but it's good to have those experiences to, how I said, to see your limits, to see how you can go, and but yeah, I don't regret a thing. Termina aqui a edição 687 do Gaúcha Olímpica. No próximo sábado a gente está de volta na Rádio Gaúcha e também no nosso canal do YouTube de GZH. Tchau, gente!